Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligar e Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que dá sermão, mas não é pastor. Sabe dos seus pecados, mas não é padre. Te motiva a chegar mais longe, mas não é coach. Nessa última aí eu vi vantagem, hein, Lívia? Pois é. Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso podcast. Ei, pessoal! Olívia, hoje eu tô animado, viu? Gripado? Também um pouquinho gripado. É bom já avisar os ouvintes, porque eu posso dar uma espirrada, uma fungada, então não se assustem, tá? Mas eu falei realmente, eu também tô animado. Mas por que você tá animado? Por causa do nosso assunto de hoje. Você sabe que aquele nosso quadro Verdade ou Mito SEO, que a gente traz ao final de todo episódio, ele faz muito sucesso. Então, quando nós temos um papo como o de hoje, totalmente dedicado ao SEO, sempre acho que nossos ouvintes vão gostar. Isso sim. A gente criou o quadro Verdade ou Mito SEO justamente para estar sempre falando um pouquinho de SEO, né, em todo episódio, mesmo quando a gente precisa abordar outros assuntos. Afinal, criar conteúdo e manter um site envolve muita coisa. Mas eu concordo contigo, muita gente pede esse tipo de episódio mesmo. E por falar no que os ouvintes gostam, na última semana, quem mandou uma mensagem pra gente lá pelo YouTube foi o Fabrício Santos Mendes. Vamos ouvir o que ele falou. Parabéns pelo podcast. Excelentes dicas. É uma pena que o YouTube não exiba conteúdo tão bom e relevante para mais pessoas. Bem, primeiramente, obrigado pela sua mensagem, Fabrício. Realmente, o YouTube não é um canal que ajuda muito esse tipo de produto de áudio, né? E também como muitos podcasters, né, a gente demorou um pouco a conseguir subir todos os nossos episódios direitinho no YouTube. Acaba que é normal no início a gente dar mais foco às plataformas de podcasts, né? Sim. E nós estamos até conseguindo subir os episódios lá toda semana. Porém, ainda não temos condições de fazer edições de vídeo especificamente para o YouTube, né? Quem sabe no futuro a gente seja um concorrente de peso ao Flow, né, Lívia? Pois é, tem que ser um passo de cada vez, né? Mas foi uma ótima lembrança para quem está nos ouvindo. É possível ouvir a gente também no YouTube, tá? E obrigada novamente ao Fabrício pelo carinho. Mas vamos voltar para o nosso tema de hoje. Os 7 pecados do SEO. Bem forte esse título, hein, Lívia? Pois é, então, eu quis deixar bem claro que hoje não é um episódio de dicas ou de ações recomendadas pela Lívia. Não, tá? Hoje nós vamos falar do que não pode. São ações que o Google vê com maus olhos mesmo e que na área de SEO são chamadas de Black Hat. No geral, quem usa essas técnicas está tentando levar vantagem na SERP sem de fato entregar um conteúdo melhor que sua concorrência. Então, já que os espertinhos sempre estiveram e estarão por aí, no SEO acontece uma coisa cíclica, que é o seguinte: é normal os especialistas estarem sempre estudando artifícios para destacarem seus conteúdos ou de seus clientes nas buscas. Quando algum artifício desses começa a ser usado em excesso ou não entrega valor ao usuário final, o Google reage adaptando seu algoritmo para não ser mais enganado, aí entre aspas, né, por essas técnicas. E daí, produtores de conteúdo e especialistas em SEO precisam pensar e encontrar novas formas de vencer, também entre aspas aqui, no Google. Por isso, o SEO está em constante evolução e nossas estratégias de otimização de conteúdo, com o tempo, são adaptadas, abandonadas ou até banidas. Este é o caso das 7 ações que trouxemos hoje. Nós colocamos a palavra pecado ali para ficar menos informal. Ou para chamar a atenção, quem sabe? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Não, mas vamos lá. Eu posso puxar o nosso primeiro pecado SEO? Claro, assim, mas antes eu acho que é uma boa ideia avisar os ouvintes que porventura se juntaram a nós mais recentemente de que nós temos outros episódios mais básicos sobre SEO. Então, se alguém chegou aqui de paraquedas e quer saber o início dessa história, né, o que é SEO, algoritmo, tudo mais, vale ouvir nossos episódios anteriores sobre o assunto, que são... Quais que são? São os episódios de número 3, 7, 12 e 18. Bingo! Tem bastante coisa mesmo. Bem que a gente fala que pelo menos uma vez por mês ou a cada poucos episódios a gente fala especificamente sobre SEO, né?
Sim, sim. Tá, mas vamos lá. Vamos ao nosso primeiro pecado SEO. Exagerar no uso das palavras-chave. Pois é, isso está dentro do que chamamos de over-optimization, né? Que seria o excesso na aplicação de qualquer técnica SEO. Eu já posso afirmar de antemão que nesta área quase todo excesso é ruim. Primeiro porque fazer em demasia alguma ação de SEO que você aprende raramente vai te trazer algum ganho de fato. Então, se você precisa ter num dado texto ao menos 6 repetições da palavra-chave, coloque 6 ou coloque 7, mas mais que isso não vai fazer muita diferença. Porém, a gente ainda encontra gente que acha que o algoritmo sai contando as repetições de palavra-chave indefinidamente e se você tiver mais que o seu concorrente, você sairia na frente. Então, se alguém ainda pensa assim, não é assim que funciona, tá? Além disso, quando a comunidade começa a extrapolar no uso de alguma otimização, isso costuma trazer consequências para o mercado como um todo. Porque vai acabar acionando aquele gatilho que eu falei há pouco, né? O Google percebe que estamos nos preocupando demais com isso e tentando se privilegiar de algum peso que o algoritmo dá a um item. E daí o Google corre atrás de mudar o algoritmo novamente. Então, voltando a falar especificamente da repetição da palavra-chave dentro do seu conteúdo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar por aí o termo em inglês que é keyword stuffing. E para evitar cair nesse erro, a orientação é simples. Respeite a densidade de palavras-chave recomendada pelos especialistas, que vai de 0,5% a 3%. Eu, particularmente, acho que ter como uma meta o 1% de densidade é algo completamente suficiente, tá? Lembrando que plugins de SEO como o Yoast te ajudam a verificar esse percentual sem você precisar ficar contando palavras ou calculando, ok? O Yoast, inclusive, ele tem um aviso bem específico a quantidade de vezes que você usou a palavra-chave em título, em descrição de imagens, né? Então ele deixa lá no finalzinho, naqueles faróis lá de verde ou vermelho, avisando o que pode ser feito ou não, né? Tipo, orientando aí a melhorar a sua distribuição dentro do artigo, né? Eu gosto de falar assim, não inventa moda, né? Se tem uma coisa ali que produzida por especialista de tantos anos, né, com tanto estudo envolvido, te mostrando que o negócio está além do necessário, né, não inventa moda. Mas eu acho que é sempre bom a gente falar disso porque não é todo mundo que usa esse tipo de plugin ou que entende o que ele significa, se tem que obedecer e tal. Então, fiquem de olho nesse percentual e se usar um plugin de SEO te ajuda a contabilizar isso. Aqui uma pergunta que você comentou no começo, que a gente vai falar bem claro daquilo que o Google considera como uma ação prejudicial, uma ação negativa, né? Mas o Google, ele pune quem faz esse tipo de ação? É claro que quando você faz uma ação desse tipo, você perde ranking ou corre mesmo o risco de haver algum tipo de penalização maior? Sim, corre. Todas essas ações que a gente está chamando de Black Hat, que são todas de hoje, né, que a gente está chamando de pecados aqui, são ações que estão muito explicitamente proibidas nas guidelines do Google e por isso sim, o Google afirma, a gente também tem experiência de que ele realmente penaliza. O que é penalização? Como é que ela funcionaria nessa timeline aí? O Google percebe que alguma coisa está sendo feita, ele vai talvez desconsiderar aquele artigo ou não ranqueá-lo tão bem quanto a pessoa imagina, porque algumas são só inúteis mesmo, as ações, mas ele pode acender um alerta em relação ao seu site e ele ir para uma análise um pouco mais profunda, ou se ele aparecer várias vezes no alerta de quem está fazendo alguma coisa errada, ele ir realmente para o departamento específico disso e sofrer a tal da ação manual, que a gente já falou em episódios passados aí, e você ser penalizado aí, é penalizado de fato diretamente, com aviso no Search Console e com prazo definido para você reagir, e você não pode ficar também recorrendo em erro, né? Então, são ações bem sérias que estão nas guidelines, que nem tem tanta vantagem em termos de ranqueamento, porque o algoritmo já entendeu, então, que não deve ranquear melhor quem faz isso, mas que se perceberem que você está fazendo o algoritmo trabalhar 20 vezes mais para uma coisa, né, que é proibida, você começa a cair na tal da malha fina. Vamos, então, agora à segunda ação que qualquer criador de conteúdo deveria evitar com todas as suas forças. Fazer link building como se não houvesse o amanhã. Então, gente, só esclarecendo para quem pode não estar acostumado com a nomenclatura, link building é a ação de conseguir mais sites linkando para o seu site. Este link de um site externo para o seu, a gente chama de backlink. E essa questão do link building, para mim, tá aqui nessa lista por 2 motivos, tá? Primeiro,
é que o exagero no número de backlinks recebidos pelo seu site está dentro do nosso conceito de pecado SEO. O Google pode perceber quando há uma movimentação repentina e não natural que cria backlinks para um site em poucas horas ou dias, né? Além disso, se isso for feito com o auxílio de sites ou especialistas SEO de Araque aí, que vendem esse tipo de serviço, você ainda pode cair na malha fina do Google, como eu comentei, e receber uma ação manual, que é uma penalidade pesada que pode afetar para sempre os resultados do seu site no buscador. Mas existe um segundo motivo pelo qual eu coloquei este item na lista, e ao qual eu não vou chamar de pecado, mas chamarei de vacilo, tá? Que é o seguinte, talvez vocês já tenham percebido nos diversos episódios que nós já fizemos, com foco na experiência do usuário, de que este é o futuro das buscas, né? Os algoritmos hoje já dão muito foco ao comportamento de usuários reais, e isso é a grande tendência do futuro. De forma que os backlinks, que já foram um sinal de SEO dominante no algoritmo do Google no passado, hoje têm um impacto bem menor. Então, mesmo que eles ainda sejam algo útil e possam ser cultivados, dedicar muito tempo a isso é um grande vacilo, porque este não é mais um dos critérios primordiais no ranqueamento. Também não é um bom investimento para o futuro do site, afinal é um sinal que deve seguir perdendo importância, e não é uma ação on-page ou on-site, ou seja, ela não é feita dentro da sua página e não está 100% na sua mão. Então, por que em sã consciência, e agora ciente desses fatos, né, alguém deixaria de dedicar seu tempo a ações dentro do site, como a otimização do próprio conteúdo ou da experiência do usuário, para correr atrás de backlinks por aí, né? Mas assim, se você estiver nadando na grana, né, e tiver condições de contratar uma pessoa só para correr atrás disso, pode fazer. Respeitando os limites éticos de não pagar por backlinks, né, nem fazer spam na caixa alheia, tá valendo. Porém, se você, como a maioria dos blogueiros, tem à sua disposição tempo e recursos limitados, não deixe de atuar em itens mais importantes para correr atrás de backlinks que podem até nem vir, né? Deixa eu fazer uma pergunta até relacionado a esse tema de link building, que são as famosas trocas de links que tem em alguns grupos, ou mesmo aqueles, como você comentou, de alguns e-mails que a gente acaba recebendo com esse tipo de oferta, mas na questão da parte, digamos, legal mesmo, assim, né? Alguém que tem um blog parecido com o seu e propõe fazer essa troca. Não estou dizendo o spam, né, de enviar para várias pessoas sem se preocupar realmente com qualidade. Uhum. Então, essa é uma questão. E a outra questão ainda relacionada são as famosas blogagens coletivas, que tem em alguns grupos de blogueiros, né? Uhum. Esse tipo de ação, ele é ainda uma ação positiva para melhorar a presença e o ranqueamento dos nossos posts, ou ele já não tem mais tanta força, ou ainda mais, ele pode ser prejudicial para o nosso blog? Então, assim, pensando no mercado, se a gente for pensar se isso é saudável para o mercado, eu tenho que confessar que não é a coisa mais saudável, porque a gente está maquiando algo que o algoritmo tenta olhar como natural. O algoritmo está olhando quais são realmente os links, ou as páginas, ou os sites que recebem organicamente, ou seja, naturalmente, mais links. Porém, dito isso, né, para não dizer que eu não falei disso, a gente tem que lembrar do outro lado, que é a questão do quanto que o blogueiro é desfavorecido no mundo online em termos de competitividade, né? O quanto que a gente pode competir de fato com grandes players, com grandes empresas, com até grandes sites e tudo mais. Então, eu acabo dizendo que não tem muito para onde correr, eu acho que acaba sendo um recurso necessário para o blogueiro realmente ter um bom networking. Vamos chamar de networking, né? Conversar com outras pessoas e dizer, eu tenho textos legais, você tem textos legais, ó, linkei para você, né? Acho que é ok, não é o ideal, não é o mundo ideal em que todo mundo se linka apenas organicamente, mas eu também não acho que tá no outro extremo, que seria, de fato, o de pagar pelos links. E aí sim, eu acho isso que seria o perigo, porque aí você entra aí demais no que é proibido, de fato, pelo Google, nas guidelines, e é óbvio que quando você compra, provavelmente vai ser em sites que vendem para mais pessoas, e o Google tá de olho nisso e vai te pegar de alguma maneira. Então, a troca de links aqui e ali, no privado, e não
em grande quantidade, eu acho que faz parte do ofício de blogueiro, né? Mas tem outra parte que você perguntou da blogagem coletiva, que eu também não vejo como um problema, porque o Google, volta a dizer, falo isso várias vezes em vários episódios, ele não está preocupado com cada blogzinho da internet, ele está só preocupado em não deixar o negócio realmente sair do controle, então ele vai sempre olhar grandes players ou movimentos grandes e tal. Então, blogs que se coordenam aqui e ali para fazer alguma coisa legal, para ter um assunto conjunto, o Google nem tem tempo para olhar isso, nem iria mexer nesse vespeiro de discutir qual a real intenção por trás disso. É conteúdo conjunto, né? É uma cooperativa de pessoas fazendo um conteúdo legal e pondo na internet. Então não há tanto mal. O que eu gosto de comentar é que as pessoas têm que pensar também o tanto que isso é útil para elas em termos de SEO versus o tempo que gasta na vida delas, né? A gente sabe hoje em SEO que você receber um link de algum site é super positivo, proveitoso para você, traz para você alguma autoridade. Quando você recebe o segundo link de um mesmo domínio, já não vem mais tanta autoridade. Isso é um jeito só de simplificar, mas é dizendo que você já não ganha tanto mais com um segundo, terceiro, quarto, quinto link do mesmo domínio como você ganhou no primeiro. Então, basta um link, basicamente é dizer isso, basta um link de cada domínio para você receber a autoridade que você poderia receber daquele domínio. Vamos simplificar bastante assim. Então, não é tão útil fazer blogagens coletivas frequentes, porque vocês costumam fazer, né? Eu sei disso com os mesmos colegas blogueiros. Então, todo mês os mesmos blogs se linkam. E se linkaram já uma vez, não tem nem por que linkar uma segunda, né? E eu sei que gasta tempo fazer esses posts. E muitas vezes, posts de blogagem coletiva são assuntos muito amplos, ou muito inespecíficos, ou não é do nicho de todo mundo, e vai ter muito blog fazendo texto só por fazer, para entrar na blogagem, nem nada a ver com o seu nicho, não vai achar uma palavra-chave legal. Vão ser 15 blogs competindo na mesma palavra às vezes, o que também é muito ruim. E já ganharam o link uma vez, quando se trocaram a primeira vez. Então, é só pensar nisso, o quanto que o trabalho paga realmente o tempo dedicado e o que você vai realmente ganhar em termos de SEO em relação a isso. Mas eu acho que é isso. Já que você perguntou, eu tinha que comentar todos esses ângulos da blogagem coletiva. Mas eu não acho que tem qualquer potencial disso cair na malha fina do Google ou ser um problema para quem faz. Então, podem fazer se quiserem. Deixa eu fazer uma outra pergunta ainda em relação a esse segundo pecado. A gente ainda vê alguns blogueiros insistindo e trabalhando com esses sites agregadores de links, como o À Toa na Net, Link Irado, Eu Te Salvo, que lá no começo da blogosfera eles eram bem famosos, hoje não é tão mais conhecido assim, mas você ainda vê alguns blogs com esse tipo de ação. Isso traz algum ganho ou isso é ruim? Então, tem os dois lados. Tem os sites que conseguem ainda atrair algum tipo de usuário, e se você usa algum tipo de site, de feed ou de agregador e tal, que te traga acesso através dele, tudo bem, você tentar usar para ter acessos, né? Agora, pensar em você ganhar autoridade ou ter links distribuídos não compensa mais e cada vez compensa menos, diria assim, né? E o principal disso é pensar o seguinte, o Google, ele percebe muito bem sites que são completamente composto de links, de listas de links, né? E mesmo quando eles comercializam links, quando é o caso. Então, é uma coisa que é legal, que eu acho que a gente já comentou em algum mito ou verdade SEO aí, é de que o Google, ele percebe um site que tem esse tipo de característica, esse modus operandi aí de ter muitos links, e esse site não vai ter tanta autoridade quanto outros sites que não utilizam dessa técnica ou desse tipo de negócio, né? Então, se o Google percebe que o site só serve para isso, só faz isso, ele não vai nem prejudicar exatamente o site ou bani-lo, mas ele não vai dar uma autoridade interessante para esse site e nem passar autoridade nos links que ele envia. Então, hoje a gente sabe que os links que você recebe de sites que são basicamente listas de links, eles tendem a ter cada vez menos importância, se não nenhuma importância. A gente acabou de falar, o link building, ele não é mais tão importante. Então, mesmo que os sites dessem toda a autoridade possível, transmitissem tudo isso que eles transmitiram no passado, ainda para os blogs hoje em dia, para os sites hoje em dia, ainda assim, não é uma estratégia que paga o seu tempo. É um pouco isso que eu acho que é a discussão. Muito bom, legal. Vamos agora então para o terceiro pecado. Só otimizar para desktop. Acho que quem já ouve a gente aí há algum tempo deve ter adivinhado que isso aqui estava por vir, né? Mas mesmo que previsível, este pecado é tão impactante para o resultado e futuro de um site
que se nós tivermos 100 episódios sobre esse assunto, eu vou dar 100 vezes esse mesmo sermão, tá? São tantos motivos para otimizar o seu site para dispositivos móveis que eu não sei nem por onde começar, né? Primeiro tem a questão óbvia de que a maioria dos seus visitantes hoje provavelmente acessa seu site nesse tipo de dispositivo. Como consequência desse movimento, o Google começou lá em 2016 a migrar o seu método de indexação para o Mobile First. O que significa que hoje em dia, o Googlebot navega pela versão mobile do seu site e não pela versão desktop. Então, seja pensando em satisfazer o usuário ou ser indexado corretamente pelo Google, o seu foco deve estar 100% voltado para a versão mobile do seu site. E aqui vale um adendo, de que não estamos falando só de ter um site responsivo, né, que abra no mobile e esteja lá com um checklist SEO minimamente cumprido, né? Aqui a gente está falando de ter um site amigável, fácil de navegar pelo celular e com um conteúdo adaptado a este meio. Então, só a fim de exercício, eu vou citar os erros mais comuns de usabilidade em versão mobile. Eu vou sugerir que quem estiver aí ouvindo a gente, acessar o seu próprio site pelo celular e analisar, tá? A fonte dos textos está num tamanho confortável para ler? Na dúvida, aumente, tá? Todo tipo de usuário prefere fonte maior a menor. Segunda coisa, quando você toca no menu do seu site, esse menu se expande corretamente? É possível clicar em todos os submenus? E se o usuário tiver um dedo mais largo que o seu, ele ainda consegue fazer isso, né? O seu site tem uma caixa de busca bem visível para o usuário conseguir encontrar conteúdo nele? Existem botões de compartilhamento em redes sociais e eles estão destacados? E falando sobre o posicionamento destes itens, né, os botões de compartilhamento, a caixa de busca, o menu, eles estão sempre visíveis na tela? Ou quando o usuário rola para baixo, alguns deles desaparecem? Alerta vermelho, tá nisso aí. E não deixemos de falar do conteúdo, que também deve ser pensado para o mobile. Seus parágrafos estão muito longos, né? Textos que formam um bloco ocupando a tela inteira do celular costumam assustar os leitores. A leitura maçante não combina com a situação de uso dos smartphones, né? E os links internos estão bem distribuídos pelo seu texto? Porque no mobile, o visitante não tem menu expandido, barra lateral, nadinha, né, para incentivá-lo a navegar pelo seu site. Se você não colocar links internos ao longo do post, a taxa de rejeição certamente vai ficar nas alturas. Mais uma pergunta, existe algum pop-up no seu site que no mobile fica impossível de ser fechado? Enfim, essas são algumas dicas, mas vale fazer e refazer com frequência uma navegação completa, sempre analisando as especificidades do seu site e o caminho da conversão que você pretende gerar, se houver, né? E vale lembrar que a gente tem bastante episódios que a gente trata de diversos assuntos. E um assunto que a gente sempre tratou foi essa questão de otimização para dispositivo móvel, né? A gente falou sobre isso nos episódios 9 e 14, em que a gente fala sobre Mobile First e também como sobreviver nesse mundo da computação móvel. Isso mesmo. Mas seguindo então com a nossa lista, o quarto pecado é usar palavras-chave, caça-cliques, se esquecendo da intenção de busca. Aqui a gente está diante de uma coisa que sempre foi uma má prática, mas com o tempo virou um pecado mesmo, tá? No passado isso era muito comum, mas mesmo hoje a gente ainda vê criadores que escolhem palavras-chave simplesmente baseados nos números que elas apresentam nas ferramentas de SEO, sem muitas vezes pesar o quanto elas são de fato adequadas ao conteúdo que o post entrega. Vou dar um exemplo para deixar bem claro o que eu estou falando, tá? Se você possui um texto sobre passagens de avião para João Pessoa, daí você vai no seu Search Console ou numa ferramenta de SEO como o Ubersuggest, se for o caso de um texto mais novo, e descobre que mais gente procura por como chegar a João Pessoa. Você não pode, neste caso, simplesmente passar a usar essa nova palavra-chave, por mais atrativa que ela lhe pareça. Porque percebe como a intenção de busca de ambas é bem distinta, né? O seu texto responde uma questão de alguém que quer comprar passagem de avião. Ele já decidiu o meio de transporte que quer usar e busca agora fazer uma compra. Este é um tipo de intenção de busca que a gente chama de transacional. Já o usuário que busca por como chegar a João Pessoa quer descobrir as opções de transportes existentes, né? Ele precisa de muito mais informações que simplesmente sobre a passagem aérea. Esta é a intenção de busca informacional. É claro que você pode achar que esta é uma palavra-chave muito incrível e resolver acrescentar no seu texto todas as informações sobre outros meios de transporte e tudo mais. Mas aqui o alerta é para não haver uma transposição pura e simples de palavras-chave levemente similares, mas que podem ter uma intenção completamente diferente.
Como eu disse há pouco, isso já foi muito feito e a consequência acontecia mais no âmbito interno do site, que acabava tendo pouca conversão, já que o usuário era atraído pela palavra-chave da SERP, mas se deparava com um conteúdo que não o interessava. Hoje, no entanto, isso já impacta também no seu ranqueamento. Afinal, o Google já está bem espertinho no que se refere ao comportamento do usuário, lembra? Hoje, quando o usuário chega ao site e vai embora rápido, pois não encontrou o que ele procurava, isso gera um sinal para o Google de que o seu texto não é relevante para aquela busca. E você vai perdendo posições. Quando eu li que esse pecado tratava caça-cliques, eu pensei que você ia falar sobre episódio sobre os 7 pecados de SEO. O 4 você vai se surpreender. Bom, isso é bem caça-clique, mas se no final você entrega os pecados, as pessoas vão ficar no seu site, né? Então aí não tem muito o que discutir. É uma questão de, vamos dizer assim, podemos chamar de uma esperteza que não engana, né? O nosso problema aqui é realmente você tentar enganar, e no passado a gente dava um trabalho para o Google de perceber isso, agora ele já vê isso no nível do usuário, então não tem como enganar ninguém. E até porque eu fiz essa brincadeira, mas até porque esse tipo de expressão caça-cliques, ela funciona muito mais na divulgação do seu post sim. do que no título ou no texto do seu artigo, né? Isso serve muito mais para uso em redes sociais ou mesmo em algo em que o título realmente é o que vai atrair o leitor ou, no caso, a audiência, como no YouTube, né? Esses truquezinhos de marketing ainda não estão proibidos, né? Mas lembre de entregar para você não se prejudicar, de fato. Mas vamos lá. Vamos para o 5º item da nossa lista, que também é interessante. Usar links internos de forma não natural. Como assim, Lívia? Fiquei curioso até para ouvir essa explicação. Eu imagino que você ficou curioso porque a gente sempre recomenda muito aqui no podcast o uso dos links internos, né? E eu mesma já falei algumas vezes que quanto mais, melhor, porque de fato as pessoas tendem a colocar pouquíssimos links pelo texto afora. Então, no geral, eu estou atacando este problema, a falta quase absoluta de links nos sites, né? Mas é verdade que não se deve também fazer o extremo oposto, porque cai naquilo que falamos de over-optimization, lembra? Então, o uso de links internos continua sendo uma estratégia de SEO extremamente poderosa, pois eles conectam as páginas do site e criam uma estrutura, um caminho ideal para os mecanismos de pesquisa e usuários seguirem. O Google usa esses links para entender a relação entre conteúdo e link, enquanto os leitores os utilizam para encontrar conteúdo similar. Mas se você abusar disso, fazendo listas imensas de links ou repetindo sempre os mesmos links com os mesmos textos âncora em diversas páginas do seu site, isso pode se virar contra você. Então, acho que já deu para entender que este não é um problema enfrentado pela maioria dos sites, né? O mais comum é faltar links internos e a gente precisar incentivar o uso deles. Mas não podemos deixar também nossos ouvintes sem a informação importante de que não se pode também sair igual a um robô, copiando os mesmos links em todas as páginas ou fazendo listas com vários links em várias páginas, tá? Tá bom. Mas agora a gente vai para um pecado que é bastante sério, que está na nossa 6ª posição. Inserir conteúdo invisível no site. Mas aí também já é demais, né? Eu, como você, também penso que essa passa um pouco do limite. Pelo menos sabendo o que nós hoje sabemos do Google e do comportamento dos usuários, né? Porém, vale lembrar que muitas táticas aí de SEO surgiram há anos atrás, quando os algoritmos dos buscadores eram bem mais primitivos. E, infelizmente, algumas coisas acabam passando de pessoa para pessoa e sempre vai soar como uma solução fácil, mágica, aos ouvidos de algum leigo, né? Ou alguém disposto a tudo. Então, essa técnica de ilusionismo aí, né, consiste em inserir conteúdo de maneira invisível, de forma que ele está lá para o Googlebot ler, mas o usuário não o enxerga. Antigamente, a maneira que mais faziam, e era bem tosca, tá? Era colocando várias palavras-chave no fim do texto, porém na mesma cor do fundo da tela, e daí os visitantes não as enxergavam, ficavam camufladas. Mas isso pode acontecer de diversas outras formas, especialmente utilizando-se CSS. Por isso, se por acaso alguém que está nos ouvindo tiver contratado para construir seu site, uma empresa que se diz também especialista em SEO, vale sempre verificar se não vai ter nenhum espertinho na empresa com este tipo de ideia mirabolante. Talvez você não tenha o conhecimento técnico para verificar sozinho se isso foi feito no seu site, mas acho que vale perguntar para o desenvolvedor, pois eu creio que ele te diria caso fosse, tá? E daí você pode pedir para ser retirado, né?
Eu confesso que este não é mais um truque aí de SEO que eu vejo com tanta frequência, não. E eu quase deixei ele de fora dessa nossa listinha. Porém, há 2 dias eu esbarrei de novo com um blog inserindo dezenas de palavras-chave no alt das imagens, né? Dezenas mesmo, listinha de palavras-chave ali em cada alt de imagens. E todas repetidas, né? Então, valeu de alerta para mim, que ainda é uma coisa que alguns blogueiros podem achar que faz sentido se ouvirem por aí. Ou mesmo podem pensar isso sozinhos e acharem que descobriram a roda, né? Então, quem ouve nosso podcast já sai vacinado. Nada dessas espertezas, tá, gente? Muito bom, isso aí mesmo. Vamos então para o último pecado, mas não menos importante, que é o 7º da nossa lista. Mostrar conteúdos diferentes para o Google e para os usuários. Tá até relacionado, né, com esse último item que a gente falou, né? Isso, né? Mas no item anterior, o dono do site tentava esconder parte do conteúdo para o usuário não ver, né? Este pecado aqui consiste em tentar enganar o Google, ou seja, mostrar para o buscador que sua página tem um conteúdo, quando na verdade ela tem outro. Essa tentativa de ludibriar aí o Google, ela pode acontecer de mais de uma maneira, tá? Mas o método mais conhecido disso, a gente chama de cloaking. Para executá-lo, o dono do site programa o seu sistema para reconhecer os IPs dos rastreadores dos mecanismos de busca e entregar para eles um conteúdo completamente diferente daquele que exibe para os usuários reais. Um exemplo seria um site que mostra para o Google uma página sobre cigarros eletrônicos, né? Mas na exibição para o usuário acrescenta conteúdo sobre drogas ilícitas, por exemplo, né? O cloaking já foi muito usado há anos atrás, mas foi caindo em desuso pela óbvia questão ética, mas também porque os buscadores ficaram melhores em detectá-lo e puni-lo, né? Porém, a gente tem visto um ressurgimento desse método aí entre uma porção mais desesperada dos desenvolvedores e donos de site que tenta a qualquer custo melhorar a análise de performance de seus sites. Como o PageSpeed se tornou um sinal importante mais recentemente, começaram a aparecer essas ideias geniais de exibir para o Google uma página mais clean e leve, enquanto o usuário continua vendo um site cheio de animações, pop-ups e afins. E, gente, é claro que isso não tem futuro, né? Primeiro porque se o Google descobre, te penaliza assim, bonito, né? Segundo porque o PageSpeed vai começar a ser considerado mesmo um sinal para o algoritmo em meados deste ano. E mesmo assim ele vai considerar a experiência de usuários reais e não do Googlebot. Inclusive, a gente já explicou direitinho como isso acontece no nosso episódio número 23. E, spoiler, deve vir novo episódio sobre isso por aí também, né? Então, se alguma empresa ou prestador de serviço perdeu seu tempo aí inventando formas de tentar enganar o Google neste ponto do PageSpeed, eu sinto muito. Mas, mesmo a gente sabendo que não será uma estratégia eficaz, eu acho muito importante explicitar isso aqui para quem nos ouve, porque é muito fácil cair no papo de alguém que se apresenta como especialista em performance ou SEO, né? Então, a gente gosta de dar para vocês uma base sobre o funcionamento das coisas, pois daí fica mais difícil cair numa cilada, né? Muito bom. E esta foi a nossa lista. Mas, Lívia, será que muitos ouvintes ainda estão cometendo estes pecados? Olha, Edson, pela minha experiência, muita gente ainda comete alguns deles sim, viu? Eu iria adorar saber se o pessoal que está nos ouvindo agora se enxergou em algum destes itens da lista. Em bom português, você quer saber se a carapuça serviu, né? Tipo isso. Porque, felizmente, eu não coloquei nenhum desses chapéus, viu? Check. Check. Mas também eu acho que é importante a gente saber se eles pretendem corrigir isso, né? Então manda lá pra gente nas nossas redes sociais seus comentários e até mesmo se ficou alguma outra dúvida relacionada ao que a gente falou. A gente vai adorar ouvir o feedback. Com certeza. E acho que a nossa principal intenção aqui nem foi fazer uma lista para nossos ouvintes decorarem isso ou aquilo. O recado principal é que todos percebam o quanto os algoritmos dos mecanismos de busca são hoje bem mais espertos, né? E também o quanto eles valorizam o comportamento de usuários reais. Tendo isso em mente, fica mais fácil se desvencilhar aí de alguma promessa milagrosa que pode aparecer, né? De estratégia matadora para vencer no Google, tá? Acho que o aprendizado mais importante é o seguinte, em caso de dúvida, pense naquilo que trará a melhor experiência para o usuário e você vai estar no caminho certo. Este é o SEO do presente e especialmente o SEO do futuro. E nós chegamos então ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como vocês já sabem, nós vamos deixar na página deste episódio no nosso site
alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então, acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas essas informações. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E compartilhe este episódio com seus amigos interessados neste nosso bate-papo. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nessa divulgação. E não deixe de nos seguir para ficar sabendo sempre que uma boa prática SEO se transformar num pecado. Pior que é assim mesmo que acontece, né? O que pode hoje pode não ser uma boa ideia daqui a alguns anos. Pois é, como diria Elton John, é o ciclo da vida. E nós voltamos então na próxima semana com as últimas notícias da área de tecnologia e do mundo dos blogs. Um abraço, pessoal! Hakuna Matata! Beijo!